quais são os benefícios da ayahuasca para minha vida? Os benefícios da ayahuasca para tua vida, ela vai trazer para você a clareza sobre toda a sua vida. É como se ela pega e começa um filme da tua vida. Porque para nossa mente não existe passado, presente e futuro, né? É tudo uma coisa só. Então, todo o resultado que você tem hoje na tua vida, ele é baseado em tudo que você viveu. Então é como se hoje você vive um somatório de tudo que você experienciou. E desde lá da infância, quando você quando você tem 2 anos de idade, a neurociência já mostra que você criança olha para o teu pai e para tua mãe, você só na fisionomia deles, você já sabe se você está sendo aprovado ou reprovado. Então você imita o pai e olha para a mãe, né, para ver se a mãe aprova. Aí você imita a mãe, olha para o pai, para ver se o pai aprova. E daí você vai virando um somatório dos 2. E vai construindo a tua verdade, as tuas verdades, os teus castelos internos, que seriam as tuas verdades, desde relacionamento, né? Então, quando a gente faz uma pergunta assim, por que que você gosta da sua esposa? Você vai dizer, vai vir várias perguntas racionais, só que tudo tem algo emocional bem mais profundo. E daí quando a gente começa a consagrar a medicina, a gente começa assim, meu Deus, eu não acredito que eu faço isso por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Então, ela vai te provocar um autoconhecimento sobre você mesmo, sobre a tua vida. Às vezes a gente tá vivendo a vida no automático, que eu costumo dizer que a gente acorda e vai, e a gente vai fazendo as escolhas, na maioria das vezes, automaticamente, sem perceber. É como se a gente tá embarcado num cavalo, o cavalo tá toda a vida indo pra cá e você acha que tá no controle. Só que 95% das suas escolhas é automático, baseado no teu passado. E muitas das vezes você tá tomando decisões baseado em verdades que os outros te falaram durante a tua vida. Às vezes você tá defendendo ideais que nem são seus. É verdade. Tem toda a razão, porque na maioria da como tu falou, né, na maioria das vezes a gente sempre tá vivendo no automático e a gente vai deixando até os nossos próprios pensamentos no automático, não só as nossas ações, né. Sim. Mas dentro ali da ayahuasca, né, na consagração, o que acontece com a pessoa? Porque eu já falei aqui para o público, eu tô louco pra consagrar, eu só tenho algumas desculpas onde que eu tenho que quebrar elas pra que eu consiga ir lá e consagrar de verdade. Então eu queria entender de fato, o que se passa na cabeça? Pode ser até uma experiência sua. O que se passa na tua cabeça? Quais são os sentimentos? O que tu vê? Tu falou agora há pouco que tu saiu do teu corpo. Como é que isso é possível? É difícil, né, a gente conseguir mensurar algo de sair do corpo, né, através das nossas falas, só sentindo no momento, Só né. sentindo. Mas, vamos lá, o que a pessoa sente depois de tomar ayahuasca? Com relação à sensibilidade no corpo, Olha, tudo, tudo. tá. Quando a gente vai sentindo a força da ayahuasca, pra mim, né, quando eu vejo que tá chegando, eu sinto uma dormência na boca, é como se eu sentisse todos os dentes na carne da minha boca. Sinto uma dormência, né. Uma das coisas que, ela provoca ela vai vamos supor assim, ó, agora quando que a gente chama na hipnose do estado de vigília, que a gente tá aqui no atenção plena, né, eles, se colocar um aparelho medindo as sinapses cerebrais, imagina que você teria uns 5% de sinapses no cérebro, né. Quando você toma o chá, você atinge 70, então você não perde a consciência, você ganha consciência. Você tá ali, deitado no teu colchonete ou sentado, né, você fechou os olhos, você vai pra tua experiência, você abriu os olhos, você tá aqui. Dependendo das situações que ela tá te trazendo na tua vi na ali, que às vezes a nossa mente tenta fugir pra gente não a gente muitas coisas a gente não quer olhar, entendeu? Só que
Quando ela começa a trazer, às vezes a gente abre os olhos, tenta, não quero saber disso, por exemplo, né? E tem pessoas que, dependendo o nível de efeito de força, que a gente chama estar na força, né? Quando você está no efeito. É de olho aberto, é de olho fechado, não tem para onde fugir. Muitas vezes as pessoas me chamam ali e perguntam assim, como é que eu saio disso, Uhum. né? Aí eu falo para a pessoa, mas você não tem que sair disso, isso aí é o que você tem que olhar e entender. Então, ela provoca também, ela amplia todos os teus 5 sentidos. Então, você sente tanto o frio quanto o calor em excesso, né? Você vai sentir o teu paladar muito aguçado, tanto que quando você vai tomar uma segunda dose, você vai sentir em dobro o amargo do chá. A tua visão fica muito sensível e ela provoca, eu sempre faço essa explicação lá antes da cerimônia, né, para as pessoas não se assustarem, né? E ela provoca como se fosse um relaxamento no teu corpo. Você tem o controle, mas você sente o teu corpo pesado, ao ponto de você levanta o braço fica trêmulo assim, não tem? Às vezes você tenta levantar para ir no banheiro, o colchão, a gente tá tão, o corpo tá tão relaxado que a gente sente dificuldade de levantar. Então, muitas vezes durante a experiência, a gente ajuda a pessoa a levantar, né? Acompanha ela até no banheiro, espera ela usar o banheiro, traz ela de volta no colchonete. A gente dá todo esse cuidado durante a consagração. Sim. E o visual, né? Que tu falou de todos os sentidos. E o visual? Porque, assim, ó, quando tu me falou que tu saiu do teu corpo, cara, eu não consigo nem mensurar isso na minha cabeça. O visual, como é que Depois é? de você consagrar várias vezes, tem situações que se você desenhar, você não consegue explicar para as pessoas. Que são as famosas mirações. Então, vou dar um exemplo de uma miração que eu tive um dia. Na época eu estava tentando fazer um regime e não conseguia, e ficava naquela luta do peso, né? É difícil só de lembrar, a gente começa a vir, vem as emoções, né, com Ah, relação àquilo no dia. Então, durante a minha experiência, eu comecei a. Era como se eu via assim, um fazendeiro querendo derrubar uma mata. E tava os índios defendendo aquela mata. E eu fiquei no meio daquilo. E daí eu assim. Tá, mas eu assim, o que que tem a ver? O que que é isso que eu tô vendo aqui, né? Eu tentando entender aquilo, né? E os índios gritavam dizendo que o fazendeiro era esganado. Mas isso tu tá ali vivenciando aquilo. Aquilo é real, assim. E aí eu perguntei assim, tá, mas por que que e daí eu disse assim, por que que vocês estão nessa briga, né? Aí ela me jogou na pele dos índios. Fez eu sentir toda a dor deles por causa do derrubar a mata, né? E fez eu, como é que eu vou dizer? E ela me jogou na pele das plantas. É como se eu virei a árvore lá. E eu sentia a vibração das plantas ali, não tem por causa da destruição. E daí na hora eu perguntei assim, tá, mas por que que ele é tão esganado? Aí ela me jogou na pele do fazendeiro. Eu senti toda a gana dele. Sabe o que que eu senti? Eu viro o fazendeiro. E daí tu tenta. E daí eu perguntei assim, tá, mas por que que você não prepara? Era como se eu tivesse nele, ele era eu, uhum. mistura tudo assim, é muito doido, né? Daí eu perguntei por que que você não prepara essa terra aqui para produzir mais, para não precisar derrubar a mata, né? Aí ele disse: "Não, já fiz tudo que tinha para fazer na terra, não tem como aumentar a produção, né?" Aí eu assim: "Tá, e por que que você é tão esganado assim?" Aí ele assim: "Eu?" É como se ele olhou para mim assustado. Eu esganado não sou eu, é a demanda. E daí ela foi me mostrando toda a doutrinação que a gente sofre durante a vida para consumir mais do que o necessário. Aí mostrou as várias situações e daí aí eu assim, tá, beleza, entendi. Mas e o que que eu tenho a ver com isso? Pois é. Sabe, a Aham. gente. Aí ela disse assim: você é responsável por isso aqui.
E daí começou a mostrar as situações onde eu comia carne. Uma coisa, eu não, eu ainda como carne, né? Mas uma coisa é a quantidade que eu comia, sabe? Eu era muito luxento com relação a eu não comia comida requentada, sabe aquela, eu Uhum. era muito mimado nesse sentido. E daí a gente foi mostrando todas as situações aonde eu desperdiçava, onde eu era, e daí disse assim: "Ó, você é responsável por isso aqui, você é cúmplice". Só que quando a gente tá na força ali da ayahuasca, aquilo, tu sente com uma intensidade tão forte as emoções, eu chorei umas 3 horas da culpa que eu senti. E daquele dia em diante eu perdi 12,5 quilos, sem fazer regime, sem nada. Simplesmente eu fui fazendo, diminuir a quantidade de carne, mudou, assim, a quantidade. Eu hoje, né, a minha esposa até, se ela me conhecesse lá atrás, eu acho que ela me batia, assim, porque eu não de tão chato que eu era pra comida. Hum.